Olá, amigos dessa querida casa de amor, Lar João Batista, uma casa que sempre nos convida para o trabalho no bem, para a ação do amor e que mais uma vez nos dá a honra de poder falar e de poder levar a mensagem do Cristo. Eu já agradeço ao convite da minha querida amiga Joanilda Ferreira, da minha querida amiga Bel e de todos os que a elaboram, porque sempre nos conclamam e nos oportunizam o trabalho na seara de Jesus. No dia de hoje, a proposta da casa é para que possamos falar de um tema desafiador. E quando eu me refiro ao tema dessa maneira, e alguns companheiros dizem assim, Raimunda, todos os temas que nós passamos para você, você sempre está comentando que é desafiador. Sim, porque quando nós somos convidados e que nos debruçamos realmente para falar dos assuntos que nos são trazidos, não pelos encarnados, mas pela espiritualidade, porque a espiritualidade intui, né? A espiritualidade ela vai nos trazendo aqueles que organizam, né, o trabalho no plano material, eles trazem aquela necessidade que a casa tem, os trabalhadores do visível e invisível, mas nós expositores, quando recebemos o convite, quando até mesmo discutimos ou sugerimos algo à casa, na realidade é uma necessidade muito grande que nós temos de nos debruçar sobre a forma como lidamos e como estamos administrando o assunto, o tema nas nossas vidas. Então, muitas vezes nós só percebemos o grande desafio quando vamos abordar, porque aí nós vamos observando um ponto, outro, um contexto, outro, e dizemos assim, meu Deus, qual é a lição que verdadeiramente eu estou aprendendo com todo esse assunto, com toda essa temática? Eu estou sendo fiel às tuas recomendações dentro desse aspecto e de muitos outros? Então, para mim, todos são desafiadores. E eu uso o termo e continuarei usando porque eu vejo que a cada ponto que é destinado para que eu possa falar, tem algo ainda, e que bom que tem, que eu preciso estar o tempo todo renovando, organizando e trabalhando no sentido da positividade. Portanto, eu já agradeço, como já disse anteriormente, ao Departamento Doutrinário dessa casa pelo convite, a companheira Joanilda Ferreira, a Bel, que está aí nesse trabalho da presidência, juntamente com toda a diretoria, que nos conclama e nos convida e nos dá a oportunidade de trabalho. E o tema de hoje é a convivência na casa espírita. E olhe, meus amigos, como a palavra convivência, o verbo conviver, já é algo para que nós possamos parar, pensar, analisar no nosso contexto de vida. Aqui nós fazemos um recorte da convivência na casa espírita. Mas se formos pensar no aspecto da convivência do dia a dia, o que é conviver? É lidar, é estar vivendo com pessoas, com situações das mais adversas e como nós nos comportamos nos ambientes, nas relações. E quando pensamos assim, a convivência na casa espírita, a casa de amor, uma casa de Deus, é fantástica. A convivência na casa espírita é um bálsamo. É um bálsamo e é fantástica se eu me permito estar dentro de um aspecto de relações humanas positivas. Mas se eu faço dessa relação algo de dificuldade tal que para sobreviver no contexto, para mim é doído, é sofrido, é um massacre, eu preciso parar e pensar, afinal, o que é conviver? Afinal, como conviver na casa espírita?
Qual é a minha contribuição diante desse desafio que é estabelecer as relações do dia a dia? E o interessante é que nós possamos fazer também uma leitura muito subliminar, mas também muito do concreto, que é o que é que eu venho fazendo de positivo para que a convivência seja a melhor possível. Será que eu sou um ponto nevrálgico no contexto que traz desconforto no ambiente? E outra situação, nós precisamos pensar um pouco até que ponto queremos responsabilizar os espíritos pelas relações conturbadas que porventura existam na casa onde eu laboro, porque eu preciso pensar do ponto onde eu estou, porque eu posso falar de convivência na casa espírita, apresentar questões e pontos difíceis, pontos também importantes e positivos, mas me colocando no lugar de espectador. E eu preciso ser personagem. Eu preciso ser aquele que atua. Eu preciso me ver no contexto. E nós temos uma tendência muito natural de fugir de discussões e de aspectos que são muito difíceis. Ah, mas é difícil conviver na casa espírita, os espíritos não ajudam, os espíritos ajudam. Jesus, nosso modelo e guia, ajuda. A Mãe Maria está ali sempre nos observando e nos ajudando, mas nos ajuda, mas nós nos permitimos ser ajudados. Nós, com as nossas fragilidades psíquicas, nós, humanos que somos, e ainda no estágio muito intenso dos nossos vícios morais, será verdadeiramente que estamos lapidando e depurando, entendendo a proposta do Evangelho? Essa é a questão. Porque o fato de estar na casa não significa dizer que eu já me evangelizei. O que é viver o Evangelho? É colocar na prática os ensinamentos de Jesus. E será mesmo que eu estou fazendo? Será que quando o companheiro, a companheira, me diz algo que me desagrada, que mexe com o meu mundo íntimo, que mexe com os meus comportamentos egóicos, eu tenho a coragem de fazer uma leitura comigo e dizer, eu me milindrei com esse aspecto porque eu tenho na minha questão íntima uma necessidade de ser o primeiro, de ser aquele quem dá as ordens, de ser aquele que gosto muito de estar na posição de comando, de direção, mas eu não entendo que para dirigir e direções, coordenações, presidência de casa, coordenações de trabalho, são provas. Ah, Raimunda, você está fazendo uma confusão. Como é que eu sou dirigente de uma casa e que prova é essa? Eu fui escolhido porque eu sou o melhor. Eu sou alguém que tem o melhor perfil para dirigir uma casa. Eu posso ter o conhecimento doutrinário, de conhecer a literatura, de conhecer todas as obras de Kardec, de conhecer os amigos de referência, Leon Denis, né? Posso conhecer toda a psicografia trazida por Emmanuel, através de Chico Xavier, posso conhecer todas as obras de André Luiz. No entanto, qual é o ensinamento que eu tirei de todas essas questões para a posição que eu ocupo de dirigente, de coordenador de trabalho? Eu sou uma liderança que consigo dividir, partilhar ideias, consigo dirimir conflitos, consigo administrar as relações conturbadas que muitas vezes chegam para que eu precise ter uma palavra de equilíbrio diante das demandas todas que cheguem? Ou eu sou alguém que bato o martelo
e que a minha palavra é a palavra que diz tudo a todos e ponto final. Eu sei ouvir, eu tenho escuta sensível. Será que eu, que coordeno um trabalho, poderia estar no lugar de atendente fraterno? Porque o atendente fraterno, e olhem, meus amigos, nós muitas vezes somos trabalhadores da casa espírita que não sabemos nem como funciona uma casa. Ah, Raimunda, que bobagem. Qual é o trabalhador que não sabe o funcionamento de uma casa? Sim, muitas vezes nós somos trabalhadores das casas e temos uma função, ocupamos um trabalho, fazemos um trabalho, naquele dia, naquele horário, acabou. Eu não sei nada do que ocorre na casa. Mas é bom eu não saber, mesmo assim eu não me envolvo em questões nem em problemas, mas aí é que está o grande desafio. Eu preciso entender o funcionamento da casa, eu preciso entender os vários setores que a casa tem, eu preciso conhecer, eu preciso ser colaborativo. E com isso, eu não vou deixar de ter uma vida lá fora, fora dos portões da casa. Eu vou ter a minha família, eu vou ter o meu trabalho laboral, eu vou ter as minhas relações de amigos, eu vou ter o meu lazer. Eu posso ter tudo, tudo que faz parte da natureza humana, porque a nossa vida não é só a casa espírita, não é só a família, não é só o trabalho, não é só o lazer, não é só o ócio. É um conjunto. Esse conjunto, quando nós conseguimos administrar, como bem dizem os orientais, com equilíbrio, encontrando o caminho do meio, aí eu vou entender a proposta trazida por Jesus. Porque Jesus, por ser amor, por ser uma liderança eterna e positiva, Jesus ele sempre equilibrou relações. E ele entende que, como a ovelha do rebanho que ele não quer que se perca, o bom pastor, ele entende que eu tenho questões particulares, ele entende que eu sou um ser em desenvolvimento, ele entende que eu sou um ser em evolução, ele entende que eu passo por altos e baixos, mas ele me convida à renovação diária e constante. E me renovar é aprender a conviver nos mais diferentes ambientes. E se escolhi a doutrina espírita como a doutrina que eu abraço e a casa A, B, C ou D para trabalhar e colocar em prática os ensinamentos doutrinários, ele me convida para que eu seja um trabalhador que bota a mão na charrua e segue. E para colocar a mão na charrua e seguir, eu preciso ser conciliador. Eu preciso ser ponto de equilíbrio e não desagregador. Ah, mas então eu preciso ser um santo. Eu preciso ser um anjo com uma auréola que eu entro, coloco as asas de anjo, como bem traz um companheiro, né? Que as casas tem na porta, tem um anjário. E aí eu boto as asas e flutuo dentro da casa, falo manso e baixo, sou um ser de luz. Saí da casa, encontrei a treva e passei a ser a verdadeira Raimunda. Não é isso. Eu preciso sim ser alguém que dentro da casa coloco na prática os ensinamentos do Evangelho. Viver o Evangelho é viver desafios. Viver o Evangelho é ser alguém no mundo, entendendo as questões do mundo, mas fazendo uma limpeza diária e constante que me faz e me oportuniza ser melhor a cada dia. Eu vou encontrar muitos desafios na casa espírita, inclusive as relações de dificuldade, onde os melindres, onde o ego, onde a vaidade, onde o ódio, a vingança vão existir, vão. Nas disputas particulares, nas nossas questões internas, nas nossas questões egóicas que nós levamos para o ambiente. E é aí que a espiritualidade menos esclarecida vai se aproveitar para sintonizar com Raimunda no que Raimunda tem de menos favorável.
Porque dentro da casa, como em todos os lugares, existem os espíritos esclarecidos e os menos esclarecidos. Os superiores e os inferiores, como o próprio Evangelho traz. Agora, a quem eu estou alimentando? Porque esses que ali estão, eles estão na sintonia que buscam se afinizar com quem tem os mesmos pensamentos que eles. E aí eu sou alguém difícil, eu sou alguém que tem uma vaidade, que tem vícios morais muito intensos. E nós não somos só vícios, nós somos virtudes também. Todos nós somos vícios e virtudes. Mas eu preciso entender o que é que eu deixo ser mais forte na minha linha de conduta. Eu trabalho mais para ser perdão ou trabalho mais para ser vaidade? Eu trabalho mais para ser amor ou trabalho mais para ser cólera? Não, nem encoste, nem chegue perto, porque Raimunda, ninguém bola com Raimunda. Raimunda tem uma natureza que até o jeito dela olhar é da líder que controla. Controla o quê, meus amigos? Nós não temos controle sobre nada nem ninguém. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Em 5 minutos tudo pode ocorrer. Portanto, é preciso ter, sim, um alto trabalho de equilibrar as minhas emoções para ser feliz, para ter qualidade de vida com leveza. Então, se eu sou aquela que, olha, Raimunda nessa casa vai ser coordenadora de trabalho, porque no externo, no trabalho laboral, ela também é coordenadora de grupo. Porque no condomínio ela é síndica. Porque na rua ela é coordenadora do conselho de moradores. Então ela precisa estar nesse lugar em todos os lugares. E porque se ela não estiver nesse lugar em todos os ambientes, ela está sendo colocada em um patamar que não é o melhor. Ela não está sendo dado para ela o que ela tem de condições de estar. Raimunda não pode ser na casa espírita recepcionista, porque Raimunda, no trabalho, ela é gestora. Raimunda não pode ser, no seu prédio, uma simples moradora, porque, afinal de contas, na casa espírita, ela é dirigente. Nós fazemos essas associações o tempo todo. E, na verdade, todos os trabalhos na casa são meritórios, são importantes e são dignos. Já falei isso e volto a dizer. Servir água no salão doutrinário é tão importante quanto dirigir uma casa. Não é a quantidade, é a qualidade do trabalho que eu empreendo. E nessa qualidade do trabalho que eu empreendo, eu vou ver também a qualidade das relações que eu estabeleço. De que maneira? Quem sou eu nesse contexto? O que é que eu estou fazendo? Se eu vejo que no grupo de estudo, no grupo de trabalho, onde eu sou mais atuante, né? Porque tem casas que tem muitos grupos de estudo. Então eu não posso estar em todos, porque eu preciso fazer uma análise de que se eu preciso estar em todos, eu termino que não estou em lugar nenhum. Mas eu estou no grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E aí eu percebo que neste grupo tem lá alguém que é muito maledicente e que dissemina discórdia, dissemina histórias que é uma teia. A maledicência é uma teia, chamada fofoca, que nós usamos uma palavra mais bonita, né, mais chique. Raimunda é muito maledicente. Trazendo para o cerne do mais perto, do mais próximo, aí é a fofoca. Não, mas espírita não faz fofoca. Fofoca fraterna. Fofoca é fofoca em qualquer lugar. Mas até nisso a gente, quer dar o jeitinho. Mas tudo bem. Então, se no grupo que eu faço parte existe alguém que é muito maledicente e que se alimenta, se compraz desse tipo de comportamento, e eu dou ouvidos, e eu
alimento essa questão no outro, porque quem fala de Chico fala de Francisco. E aí eu sou alguém que eu ouço, me contamino e sou mais um elemento desagregador, porque rapidamente corre toda uma história que às vezes não tem fundamento nenhum de nada e que destrói relações, destrói trabalhos em função das questões egóicas de cada um. Ou eu sou alguém que sou muito maledicente, que eu preciso me olhar. Então, se eu sou alguém que sou muito maledicente dentro do meu ambiente de estudo, eu estou causando algum tipo de desconforto e criando, estabelecendo relações que não são positivas, é claro que os espíritos inferiores que estão ali com a mesma intensidade de pensamentos, eles vão se aproveitar e vão se aproximar sim, para que eu seja um veículo de discórdia dentro da casa. Mas o que eu não posso fazer é atribuir todo o meu comportamento dessa natureza aos espíritos, porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou estar, né, naquele lugar de vítima o tempo todo e que estou sendo usada pela treva. Nós gostamos muito de usar esse termo. Olhe, mais um trabalho que a treva está destruindo. E eu, enquanto ser, com as minhas questões, com os meus comportamentos, que contribuo para que essa treva fique mais intensa. Se eu sou alguém que preciso lapidar e trabalhar o meu lado do orgulho, eu vou precisar sim passar por todas as etapas de trabalho da casa para chegar a uma coordenação, a uma direção. Por que não? Ah, mas eu conheço toda a literatura. Eu já vim de cursos e mais cursos. Como é que eu vou entrar aqui nesta casa, uma casa pequena, num bairro distante, porque a gente ainda tem esse tipo de postura. E você, alguém que vai ficar na recepção? Não, eu preciso já aqui, eu já sei mais do que todas essas pessoas, porque eu vim de cursos e cursos e cursos na casa X, no bairro Y. Eu não entendi nada da proposta evangélica. Ou, indo para um outro extremo, né? Eu chego e aí eu escolho inclusive o bairro e a casa que vai sustentar as minhas ideias de grandeza. Então essa casa é uma casa muito respeitada porque é num bairro nobre, porque tem um público de X faixa etária e X condição econômica que frequenta. Então essa casa está à altura de Raimunda, com todos os títulos e os diplomas que Raimunda tem. Raimunda entra na casa e também tem que ser alguém num posto e em uma ocupação de destaque, porque afinal de contas, Raimunda é alguém muito importante. Raimunda não entendeu nada da proposta evangélica. Ah, eu sou médium ostensiva, médium de vidência, audiência psicofônica e todas as modalidades lá catalogadas por Kardec no Livro dos Médiuns, eu tenho todas. E eu não posso ser alguém que não seja a médium principal da principal mediúnica da casa. Não entendi nada. Mediunidade é tarefa. Mediunidade é trabalho na seara do Cristo. Mediunidade é servir ao outro. Mediunidade é estar sempre a postos para o trabalho no bem. E somos médios 24 horas e não apenas dentro da casa espírita. Por isso somos verdadeiras antenas parabólicas. Antenas que captam e sintonizam com as mais diferentes esferas do mundo espiritual. Então eu preciso estudar, eu preciso higienizar a minha mente, eu preciso trabalhar o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Ah, mas com isso então eu vou ser alguém hiper mega iluminado, porque se eu tiver uma fragilidade moral, eu não posso ser médium no mundo. Não é nada disso que nós estamos dizendo. Se já fôssemos espíritos
de escola, já estaríamos nos mundos celestes. Não passaríamos mais por processos reencarnatórios. Somos seres imperfeitos, com imperfeições morais, sim, com questões que precisam ser dilapidadas, diluídas, trabalhadas, mas somos alguém que já conhecemos a proposta evangélica. Somos alguém que já conhecemos as orientações do Cristo, as orientações dos Espíritos bons, e que podemos fazer a lição de casa diariamente, de forma paulatina, no trabalho de formiga, mas um dia sendo menos egoísta do que outro, um dia sendo menos vaidoso do que outro, um dia sendo menos orgulhoso do que outro, e trabalhando as minhas imperfeições, trazendo as minhas virtudes que tenho sim à tona, para que eu possa ser alguém no mundo, lidando com as questões do mundo, mas entendendo que o nosso caminho é da evolução. E eu evoluo em todos os ambientes, inclusive na casa espírita. O que é que isso tem a ver com convivência, Raimunda? Tudo. Eu preciso conviver com os meus monstros internos e trabalhá-los para sobreviver nas diversas convivências que eu preciso ter. Nós temos dificuldade no trânsito, porque quando eu sou alguém que eu não admito ser desafiado, eu sou um perigo no trânsito para mim e para os outros, porque qualquer situação que o outro passe na minha frente, que eu acho que ali é meu direito estar naquela frente, eu perco o senso e saio aí fazendo tantas questões que a gente vê no trânsito que assustam e apavoram tanta gente. Conversando outro dia com um amigo, ele disse, eu fico com medo quando eu saio com uma pessoa da nossa convivência particular, ele conversando, porque ele disse, é impressionante como ele tem uma necessidade de passar na frente de todo mundo. E se a gente vai dizendo, calma, olha, espere, deixa ver algum carro que está com mais pressa, deixe ir, não, porque aquilo desafia para mostrar que é o melhor piloto. E vai terminar onde? Ou construindo, ou destruindo o sonho de alguém, causando um acidente, tirando a vida de alguma outra pessoa, ou sofrendo algum acidente que lhe dê limitações, e aí não vai poder dirigir mesmo. Aí vem a prova, que eu não vou querer aceitar, e a lei de causa e efeito do que eu fiz, causas atuais das aflições do Evangelho. E tudo isso tem a ver com relações de convivência. E na casa espírita acontece isso? Acontece. Nós ficamos brigando por cargos, por locais de palcos. Para quê? Onde é que nós vamos parar com tudo isso? Em lugar nenhum. Inclusive, quando uma atribuição dessa nos é dada, é uma prova. É uma prova para a espiritualidade nos observa para ver como é que nós estamos lidando com o poder. O poder que é efêmero, mas que é altamente sedutor. É altamente cooptador de ideias e de comportamentos que nós nos desconhecemos para mantê-lo. Vejam, meus amigos, Raimunda, você está falando de posições políticas ocupadas em determinadas esferas do país? Não, estou falando de casa espírita. Convivência na casa espírita. Nós nos tornamos inimigos de pessoas dentro da casa. Aí às vezes a gente diz assim, você conhece tal pessoa do grupo tal, do dia tal? Conheço, mas não falo com essa pessoa. Não gosto dessa pessoa. Por que foi que houve? Não gosto. Ela quer ser dirigente da casa. A gente não fala isso assim. Olha, o mesmo outro pode estar dizendo de mim. Não gosto de Raimunda, conheço, trabalho em tal dia, mas não falo com ela porque é muito exibida, quer fazer todas as palestras da casa, quer ser o centro das atenções. Que questão o outro tem comigo e essa questão de imagem que eu incomodo tanto? Tudo isso, meus amigos, eu estou falando de casa espírita. Não é possível. Acontece? Não, não é possível, Raimunda. Você está falando de outro lugar, acontece. E nós precisamos sair desse lugar da máscara.
de dizer que está tudo bem o tempo todo, porque não está. Por isso que eu agradeço a oportunidade dessa casa querida, o Lar João Batista, de me oportunizar a falar de um assunto tão frágil. E olha lá quando eu falei no início da nossa pré-eleição, que é um assunto desafiador, porque é. Porque nós vamos, à medida que nós vamos falando, nós vamos nos auto-observando. E fazendo a nossa limpeza fluídica, fazendo a nossa limpeza da casa, né, da casa interna, para que não sejamos esses elementos desagregadores com essas características tão intensas e que causam tanto desconforto na convivência na casa espírita. Os espíritos estão ali laborando e estão observando quem somos nós no contexto. A situação, a mediunidade, ou tarefa das mais nobres, das mais ricas, mas das mais desafiadoras no nosso ego. Porque nós queremos dizer que estamos vendo, que estamos sabendo, que somos, né? A mediúnica aconteceu, mas eu não pude ir, eu sou o médium principal. Imagine, meus amigos. Seus espíritos vão ficar esperando por Raimunda, com ego e com as loucuras de Raimunda para acontecer um trabalho. Existe uma configuração no mundo invisível, e quem conhece as obras de André Luiz, a série André Luiz que é um estudioso, né, do mundo espiritual, dos trabalhos espirituais, das reuniões mediúnicas, que cada um de nós, dentro do contexto da mediúnica, cada posição que a gente senta, cada local, tem uma configuração e um trabalho estabelecido, organizado, onde eu sou necessária, mas eu não sou imprescindível nem indispensável. Porque o principal beneficiado sou eu quando eu vou ao trabalho. Os espíritos não ficam pedindo, pelo amor de Deus, que Raimunda vá, porque senão o trabalho hoje não vai ser bom. Isso não existe. Mas existe essa ideia construída, não apenas pelo médium, mas muitas vezes por coordenadores de trabalho, que se aproveitam da fragilidade do médium de se achar muito importante, para dirigir e dar um cerne, um norte ao trabalho de acordo com seus interesses. Ah, mas que é isso? Isso não existe? Existe. Assim como grupos de estudo, onde muitas vezes nós estamos estudando uma obra, e aí a forma como quem está sendo o coordenador, o condutor, né, o facilitador do trabalho, às vezes a forma da proposta da obra vai toda para o interesse de quem está fazendo o trabalho, de quem está como facilitador. Precisa ter muito cuidado, por isso que grupos de estudo é necessário que tenhamos 2 ou 3 facilitadores trabalhando. Todo o trabalho, eu sei que é difícil, porque, né, muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar os trabalhadores dispostos a ter a disciplina do trabalho. Então, hoje, eu faço parte do grupo de estudo do Livro dos Espíritos, que acontece toda quarta, às 19 horas, no Lar João Batista. Um exemplo. Então, eu sei que naquele dia, naquele horário, eu assumi um compromisso com a espiritualidade, com minha consciência de que toda quarta, naquele dia, eu vou estar ali. Claro que problemas acontecem. Claro que ocorrem situações, muitas vezes, que nós precisamos faltar. Porque a gente não pode ter também um modelo engessado. Olhe, se você estiver morrendo, passando mal, se você estiver com febre de 40, venha. Venha, porque os espíritos vão lhe curar. Cuidado com essa rigidez de comportamento. Não é isso que a espiritualidade pede, não. Vamos ter equilíbrio. Porque aí também já entra em outro processo, que às vezes são processos obsessivos também. Já entra em processos também de perfeccionismo dentro de um padrão que não é o que os espíritos pedem. Capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos como perfeito é o Pai. E lá não se fala em perfeccionismo, lá se fala em aprendizado de comportamento para chegar à perfeição moral.
que também a gente às vezes confunde e traz para um âmbito que é do nosso interesse. Então não é isso que nós estamos dizendo. Mas eu sou aquela pessoa que eu tenho hoje esse trabalho no grupo de estudo. Eu sou facilitador. Eu sei que eu tenho esse compromisso, mas toda quarta tem um show que eu gostaria de assistir. Toda quarta tem lá aquele evento que eu quero participar. Então eu vou ficar sendo alguém que vou me ausentar sempre. Aí eu preciso fazer uma escolha. Por isso que o trabalho na casa espírita tem relação com renúncia. Renunciar à minha vida, não. Renunciar a algo que naquele dia, naquele horário que eu escolhi para fazer aquela atividade, eu vou precisar deixar de fazê-lo. Então, quando eu resolver por isso que muitas vezes a gente não fica. Por isso que muitas vezes a gente não dá continuidade a determinadas tarefas. Aí, eu não vou ficar não. Poxa, é muita rigidez, é muita chateação. Eu perdi a minha vida, os melhores anos da minha vida indo para a casa espírita. Afinal de contas, eu quero curtir, não tem problema nenhum. Ninguém está dizendo que nós precisamos ser espírita para não ter vida própria. Para não ter, por isso que eu falei no início, o lazer faz parte da nossa vida? Faz. É uma necessidade da alma. A família faz parte? Sim, é nosso primeiro laboratório. O trabalho do labor, aquele que paga as nossas contas, é necessidade também do nosso espírito? Sim. Porque o trabalho preenche muita coisa também, preenche os nossos estados mentais, faz com que nós estejamos todos em movimento. Quantos de nós que não trabalhamos entramos em processo de depressão? Ou muitos de nós que trabalhamos muito tempo e quando aposentamos e não nos preparamos para o desapego também dessa questão, entramos em depressões às vezes profundas. Olha o que eu estou falando, tudo é equilíbrio. Joana de Ângeles, através da vasta literatura, traz ensinamentos preciosos para nós sobre essas questões, que são muito latentes em todos nós. Então vejamos, meus amigos, eu preciso ter esse cuidado. O que é que eu estou fazendo? Como estou fazendo? Quem sou eu nesse contexto? Na casa espírita, eu entendi qual é meu papel. Então nós estávamos falando de grupos de estudo. É preciso, que é uma das vertentes da casa espírita, porque a casa espírita ela é um hospital em constante atendimento. É um pronto atendimento, onde todos nós estamos na UTI direto. Alguns de nós estão um pouco melhor, bem para o ambulatório. Alguns de nós estamos sempre precisando da aparelhagem mais sofisticada, que os espíritos colocam, nas salas. As salas mediúnicas são verdadeiros centros cirúrgicos, assim como o salão doutrinário. E nesse momento em que ainda não estamos, estamos aos poucos voltando para as nossas atividades presenciais, com todo cuidado, obedecendo aos protocolos, porque o que está posto aí ainda necessita de muito cuidado. Mas ainda estamos aqui nesse salão virtual, mais orientados e recebendo os fluidos da casa, dos trabalhadores do mundo espiritual da casa. O salão doutrinário é um centro cirúrgico. Então eu preciso ter muito cuidado. Ali na hora do trabalho doutrinário, como agora, nós estamos aqui, que é um horário de trabalho do Lar João Batista, onde muitos de nós estamos recebendo assistência espiritual, todos nós estamos, mas alguns passando por processos bem delicados, que a espiritualidade opera. Então eu preciso estar num âmbito de concentração. Observem que nós estamos fazendo esse trabalho aqui num ambiente tranquilo, organizado, onde eu faço todo um processo de preparação, de oração, de organização fluídica. Eu peço à espiritualidade que está aqui, o tempo todo. A maioria dos trabalhos doutrinários que eu faço, venho fazendo pela tela virtual, eu faço nesse ambiente. Já teve alguém que, até isso, vocês vejam. Vejam que interessante, amigos. Agora falando aqui, eu me lembrei, até essa situação já teve quem me perguntasse,
Eu lhe vejo sempre no mesmo lugar. Por que você não tem assim outro ambiente, uma sala? Aí a pessoa foi me dizendo umas coisas assim. Então, para a gente ver que ao invés da pessoa estar prestando atenção à mensagem, está prestando atenção ao ambiente que você está. Então, olha o foco, trabalhador da casa espírita, inclusive, mas me fez essa observação do cabelo, sabe, da indumentária. Então, olha como as nossas ideias são cooptadas para a gente não estar no foco do assunto. E eu não me envolvi com a conversa, permaneço nesse ambiente que foi organizado para esse fim, porque esses cuidados eu tenho. Porque eu sei quantas situações a gente precisa estar sustentando nesse momento aqui. Não perco esse foco. Então, voltando, nosso tempo já está, né, chegando ao final, mas nós precisamos ter nos trabalhos de grupos de estudo, porque a Casa Espírita é um pronto atendimento, é uma oficina de trabalhadores, é uma escola onde estamos todo o tempo estudando, né, aprendendo, laborando. É um processo de educação constante. Casa Espírita que não estuda, que não tem grupo de estudo, que não investe no estudo, eu fico um pouco assim observando qual é a proposta. Então, não podemos esquecer que são bases, são pilares necessários. Mas é preciso que cada trabalho tenha pelo menos 2 companheiros dividindo a tarefa de coordenar, a tarefa de facilitar o trabalho, porque muitas vezes um não está muito bem, pode ter isso, precisa se ausentar por algum motivo muito sério, o outro está ali. Às vezes é o dia mesmo do trabalho, mas tem um que está numa condição fluídica melhor, de sustentar melhor. Tem todo um contexto. Então, muitas vezes eu vejo assim, você fala, vamos formar um grupo de estudo do livro tal, que me deu essa ideia. Pá, aí a gente abre o grupo. Abre o grupo, começa a entrar muita gente, que geralmente começa com muita gente, né, entusiasmada. Isso é uma característica muito interessante dos grupos de estudo. Há muitos anos isso, que eu observo, em casas diferentes. Né? Não é porque é a casa X ou a casa Y, ocorre muito isso. A gente às vezes começa com 60, 70 pessoas, vamos dizer assim. Aí termina às vezes com 10. Os 10 que ficaram e resistiram tinham realmente uma proposta nas suas vidas e queriam estar ali, tem todo um contexto. Porque 2 facilitadores no grupo desse precisa. Para que o grupo não se perca, ou eu, Raimunda, faça o meu grupo. Ainda tem isso. Os meus seguidores. Amigos, tudo isso tem a ver com convivência. São muitas questões para serem abordadas. Esse assunto é assunto para um seminário. Mas, em linhas gerais, é o que nós precisamos ter, é esse cuidado. O que eu estou fazendo na casa? Qual é o meu papel? Como eu estou me educando para estar na casa espírita? Eu sou um colaborador ou eu sou um desagregador? Que situações íntimas, internas, eu preciso trabalhar para ser alguém que colabore positivamente na casa espírita? Se eu estou com fragilidade de comportamento, se eu não estou bem, que eu possa procurar ajuda na casa onde eu trabalho, daquelas pessoas que nesse momento estão em uma condição melhor que a minha, não no melhor de ser melhor, do ponto de vista de, está acima do bem e do mal, não, mas que nesse momento está num nível de equilíbrio um pouco melhor e que pode me orientar. Vamos sair do lugar do orgulho, vamos sair do lugar de que eu sou médium principal e eu não preciso de tratamento, eu não preciso muitas vezes passar por aquele momento em que eu vou para o socorro espiritual, em que eu faço, né, as 4 semanas de reequilíbrio energético, fluídico. Por que não? Às vezes é um momento desse. Às vezes também é um momento que eu estou precisando da ajuda externa, da ajuda de uma terapia com um profissional, para que trabalhar as minhas questões internas. Mas eu estou dentro da casa espírita, eu trabalho tudo. Não é assim. Não é assim. Eu trabalho a reforma, eu tenho a psicologia de Joana, mas tem momentos em que eu preciso também desse suporte aliado, e eu não vou perder nada, ao contrário, eu vou ser alguém melhor, mais feliz, alguém na condição de estar dentro da casa, convivendo e sendo um agente da paz. Quero agradecer mais uma vez ao convite dessa casa querida, reafirmar o meu amor, o meu carinho, a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, em mais um ano que se inicia,
Desejar a todos muita luz, muita paz, muita esperança, que nós nos renovemos, que as casas se fortaleçam, que as casas se irmanem, que nós possamos um ajudar ao outro, na certeza de que nunca estamos só, que o Divino Mestre está sempre nos ajudando, nos protegendo. Joenilda, Bel, são pessoas, eu estou falando o nome das duas, mas estendendo a todos os trabalhadores dessa casa, mas eu estou falando de espíritos colaborativos. Essas duas irmãs, no ano que passou, foram duas grandes colaboradoras nos trabalhos doutrinários que eu tive a oportunidade de fazer em outras casas. Joenilda colaborando com essa voz belíssima, cantando e encantando a todos os amigos. Quando eu era convidada, que viu intuição, eu sugeri à casa que me convidava, eu digo, eu tenho uma companheira que fala muito bem, mas ela gosta muito de falar através da música. E ela ia, e nós fizemos parcerias ótimas, tivemos respostas maravilhosas. Bel também ajudando muito na parte instrumental, na parte das boas ideias. Isso é amor. Assim como outros companheiros queridos de outras casas, que eu fui conhecendo muita gente, reafirmando a amizade com muitos companheiros. Apesar do mundo virtual, muitos amigos que eu estreitei a convivência muito mais nesse meio do que nos encontros rápidos que nós tínhamos, às vezes, em seminário, em eventos nas casas. Por aqui, por esse meio, que interessante, como a espiritualidade é sábia, me trouxe a oportunidade de estreitar laços com pessoas queridas de muitos anos que eu conheço no meio espírita e de estabelecer novas relações positivas com muita gente que eu sou grata por ter conhecido. O momento pandêmico, olha o lado positivo, me oportunizou ser alguém um pouco melhor do que antes da pandemia. E a espiritualidade sábia me convidou e me convida, inicia o ano me convidando a falar de um assunto que para nós, para mim, para nós que estamos aqui, é um desafio diário, mas é também a oportunidade de crescimento. Muita paz, muito amor, feliz ano novo e que Jesus nos abençoe.